Queridos irmãos, nós vamos falar um pouco a respeito da ceia do Senhor. Vamos começar naquele texto tão conhecido das Escrituras, quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 11, os versículos de 23 a 28, quando ele nos recorda a respeito do modo correto de celebrarmos da ceia do Senhor, para que possamos abordar um outro aspecto diferente daquele que abordamos hoje cedo. E vamos então juntos ler esse texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os versículos de 23 até o versículo de número 28. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Diferente, irmãos, que nós fizemos hoje pela manhã, eu gostaria de abordar agora à noite com vocês essa ideia de novo pacto, novo testamento através do sangue de Jesus Cristo. A palavra pacto ela é muito importante no Antigo Testamento. A palavra pacto passou de geração em geração entre o povo de Israel. E a nossa fé é uma fé judaico-cristã. Portanto, a palavra pacto ela vamos dizer assim, é um dos pontos altos quando falamos e celebramos da ceia do Senhor. Não é simplesmente uma ordenança para nós, mas é rememorarmos a aliança que nós temos com Deus. E geralmente o pacto de aliança, ou um pacto que era feito no Antigo Testamento, ele era realizado sempre de uma maneira muito singular, sempre com pão e vinho. É interessante. Vocês se lembram de Melquisedeque, por exemplo? Quando ele se encontrou com o servo do Senhor, a Bíblia diz que Abraão levou para ele pão e levou o vinho, para poder celebrar uma aliança com o chamado rei de Salém, lá no Antigo Testamento. Esta aliança ela é muito importante para nós, e hoje nós estamos celebrando a nossa aliança com Deus. É por isso que quando, por exemplo, assumimos um compromisso, humanamente falando, com as nossas esposas e as irmãs com o seu esposo, você traz sempre na mão uma aliança. Essa aliança da qual falamos hoje, ela não é celebrada numa aliança no dedo anular de alguém. É um pacto, uma aliança celebrada no coração do ser humano. Há pontos incríveis em que o apóstolo Paulo, sendo fariseu como ele era, agora convertido à fé cristã, a Bíblia nos ensina que o apóstolo Paulo falou muito a respeito de um coração circuncidado, ao invés de simplesmente por um pacto antigo, alguém poder realmente fazer uma circuncisão do prepúcio do menino. Não. Ele dizia que todo cristão já traz a marca da circuncisão no seu coração. Essa é a marca da nossa aliança. É por isso que a ceia do Senhor, através dos anos, ela ocupa um lugar central na vida de todos nós que somos cristãos. Todo cristão tem desejo de estar em comunhão com a tua igreja, estar unidos através de uma só mesa. Afinal, cada um de nós temos a nossa própria mesa e comemos individualmente ou familiarmente durante a nossa vida inteira.
mas uma vez por mês, na igreja do Senhor, poderia ser 2, 3 ou 4 vezes, nós nos juntamos e aqui é a nossa mesa. Ela não é bem nossa, ela é do Senhor, mas ela é também nossa, por causa da aliança, do vínculo que nós temos com esse Cristo maravilhoso. E este vínculo, desta nova aliança, está na cruz do Calvário, onde Cristo Jesus morreu por nós pecadores, e desde aquele dia que nós entregamos a nossa vida e decidimos seguir a Jesus Cristo até a morte, a aliança está firmada. Mais do que uma marca no dedo, ela está firmada no nosso coração. É por isso que você pode andar por todas as partes do mundo. Quando você encontrar um cristão, você já está aliançado com ele. Independente da condição de convicção, a condição humana, nós estamos aliançados um com o outro. E é gostoso a gente poder viajar pelo mundo e ver realmente os nossos irmãos em Cristo e desfrutar desta comunhão, de pessoas que a gente nem conhece, de repente se torna mais chegado que irmãos. Esse é o poder da aliança, a aliança que nós temos com Deus. E ao longo da história da humanidade, nós estamos sempre aliançados. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 17, nos diz assim, vamos ler 1 Coríntios, o capítulo de número 6, verso 17, olha lá o que ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E todos nós um dia, pelo poder do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós fomos unidos a Ele. A aliança foi colocada no dedo e daqui não sai. E alguns de vocês que engordaram depois do casamento não sai mesmo. Alguns precisariam, se eu pedisse uma prova de amor dizendo, mostra a tua aliança, você está dizendo assim, pastor, me dá um pouco de sabão para tentar tirar daqui, porque já está aqui há tanto tempo, faz tão parte da minha vida que eu nem percebo mais que eu tenho uma aliança. Agora, se você é um homem casado e não tem uma aliança, dá um jeito nisso, tá bom? A casa das alianças divide em 12 vezes sem juros, tá bom? Faça isso. Naturalmente, irmãos, nós estamos falando daquela aliança que é celebrada no coração de um cristão. O momento para mim mais incrível da minha vida foi quando eu participei da primeira ceia. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Que dia glorioso foi aquele. Realmente parece que eu entrei naquele dia na igreja pela porta da frente. E quando os elementos passaram, eu pude pegar pela primeira vez, eu vi que eu estava aliançado, não com uma mulher, não com outro homem, mas com a igreja de Cristo Jesus na face da terra. É uma aliança linda e maravilhosa, onde não existe pessoas ricas ou pobres, a cor da pele não vai nos dividir, a nossa condição social não vai nos definir, porque nós somos povo de Deus e estamos aliançados. Não existe castas, não existe hierarquias, porque a aliança que nós temos com Cristo nos uniu. E é por isso que até outro dia eu era estranho de você, não é? Mas agora até a minha face é conhecida. Até você olha para mim e diz, puxa vida, esse é o meu pastor. Que privilégio, que honra. Mas o que está sobre a nossa cabeça não é simplesmente o conhecimento visual, é a aliança dos nossos corações. A mesma porção de sangue que me redimiu, redimiu você. Não tem diferença entre nós. Nós somos um em Cristo Jesus, através desta viva e santa aliança. É por isso que na igreja primitiva, eles se reuniam para comer. E era refeição, refeição. É por isso que quando você lê Atos dos Apóstolos, você fica um pouco confuso com tanta comida. Não mudou, irmãos. Onde tiver o povo de Deus tem comida. Não é? Nós vamos agora sair com os homens e com as mulheres para retiro espiritual. Na hora de negociar o preço e dizer, dá para fazer mais barato? Porque a gente não bebe, não tem bebida. E aí vem uma palavra devastadora. Beber não bebe, mas come, pastor. É verdade.
Mas nós somos comilão, como o nosso mestre também era comilão. Jesus gostava de um peixe, gostava de se sentar à mesa, e no início da história da igreja, todo mundo comia a refeição, e em um determinado momento da refeição, eles celebravam da ceia do Senhor. Era interessante, tanto é que Paulo, escrevendo esse texto, ele tem que corrigir rota, porque tinha gente que comia demais e até se embriagava, e alguns que não tinham nem o que comer passavam fome, porque não tinham uma casa onde estar. Paulo corrige essa rota, dizendo o seguinte: isso é pacto, isso é aliança, isso é Novo Testamento através do sangue do Cordeiro. Comam deste pão e beba deste cálice em memória dele, o Senhor Jesus. E é por isso que nós temos agora. Outro dia alguém me perguntou: pastor, mas por que o cálice é tão pequenininho? É simplesmente um memorial. É um memorial. É uma lembrança. Eu me lembro dos meus sobrinhos, o Tarsis e o André. Hoje são homens, estão por aí. Eu me lembro que o André pedia para mim a Coca-Colinha. Eu posso tomar da Coca-Colinha? Para ele o cálice era Coca-Cola, não é? Não, não é. Eu sei que hoje ele é homem feito e diz para os seus filhos: é o sangue do Cordeiro, é aliança, é pacto que nós temos com ele. E amados irmãos, quando nós temos um pacto, uma aliança com Deus, estamos aliançados com Deus, nada pode nos demover deste lugar. Isso não diz respeito a uma igreja, a uma denominação. Está falando a respeito do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo Jesus. Este corpo espiritual está aliançado. É por isso que os homens não conseguem compreender como a igreja de Cristo Jesus, ela cresce, se multiplica, investe em missões, faz a obra de Deus na face da terra e diz: como que funciona? Vocês têm uma carteirinha? Vocês têm credenciamento? O que é que vocês têm que une vocês? Como é que pode ter tanta gente domingo de manhã e domingo à noite na igreja, pastor? Como é que pode? É porque sobre as nossas cabeças está mais do que uma denominação, está uma aliança. Uma aliança não feita entre homem e homem, entre o homem e Deus, porque naquele dia maravilhoso que você entregou o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo, Deus fez um novo pacto com você, a aliança foi firmada, e da parte dele ele é fiel, e ele nunca vai te trair, ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te abandonar, e ele pede que você, meu irmão, minha irmã, nunca o abandone, e seja sempre fiel a ele, porque fiel é o nosso Deus. Como precisamos ter isso vívido no nosso coração? No mundo de hoje, onde que os relacionamentos são tão fúteis, num tempo de hoje em que os nossos relacionamentos são virtuais. Muitas vezes as pessoas são tão bonitas no Facebook, mas não são tão completas fora dele. Nós não estamos falando de Facebook aqui, nós estamos falando a respeito do sangue do Cordeiro. Nós estamos falando a respeito da tua responsabilidade de um dia ter sido perdoado e voluntariamente ter entregue a sua vida a Jesus Cristo e decidir por Ele viver durante toda a tua existência. É essa aliança, é esse pacto, é essa aliança que a gente traz aqui no coração e a gente não consegue se desfazer disso, porque é muito forte, é muito maravilhoso. Então, eu quero perguntar, quando foi esse dia que você fez esse pacto e essa aliança com Jesus? Eu não estou falando do dia, da hora, do mês, mas você consegue voltar no tempo e dizer: pastor, eu me lembro exatamente quando eu entreguei o meu coração e a minha vida a Jesus. Quando que no meu coração eu fui circuncidado, uma nova aliança passou a fazer parte da minha vida. Esses dias são incríveis, isso encanta o nosso coração. Querida igreja, esse é um grande momento na vida de um homem e de uma mulher. E se você talvez esteja aqui e ainda não está aliançado com Deus, eu gostaria de lhe desafiar a você nesta noite entregar o teu coração e a tua vida a Jesus e se aliançar com o nosso Deus. Como é maravilhoso quando nós podemos crer nestas verdades que são eternas. Quero ler com os irmãos o texto de João capítulo 6, os versículos de 53 a 56, tá bom? Se você não tem a sua Bíblia, você vai poder acompanhar. Jesus lhe disse: eu digo a verdade,
Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, disse Jesus. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Claro que Jesus Cristo não está falando de canibalismo, de comer a carne e comer o sangue. É uma figura, é um símbolo, o símbolo da aliança. É o símbolo desta aliança que nós trazemos no nosso coração e na nossa vida. E é por isso que cada um de nós, do nosso modo, da nossa maneira, um dia voluntariamente entregamos o nosso coração e a nossa vida a Jesus Cristo e fomos naquele momento aliançado. Porque celebrar da ceia do Senhor, nós estamos rememorando a aliança que Deus tem conosco, mas também estamos falando da nossa aliança com o nosso Deus. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É nesse grau de fidelidade é que nós devemos viver a vida cristã. Porque curiosamente nesse mesmo momento em que eu e você estamos aqui, com toda a liberdade, cantando, adorando a Deus, abraçando nossos irmãos em Cristo, em alguma parte do mundo, irmãos nossos estão sendo proibidos de crer, proibidos de viver, proibidos de se aliançar, proibidos de celebrar, e se fizerem isto, vão morrer. Por isso eles celebram de uma aliança secreta, nos cemitérios, nas florestas, em galpões abandonados. Se reúnem normalmente às 3 da madrugada. Muitos desses países eles não têm nem condição de ter uma peça tão bonita de alumínio, não tem pequenos cálices, mas eles estão aliançados com Deus e nós estamos aliançados com eles. São meus irmãos, minhas irmãs, perseguidos sim na face da terra, porém livres aos olhos de Deus, porque sobre a vida deles existe uma aliança. Até mesmo hoje, nas prisões desse nosso Brasil imenso, há muitos homens violentos e rebeldes, que praticaram tudo que era errado, mas estando naquele lugar, entregaram a sua vida a Cristo Jesus, e de uma maneira às vezes até vexatória para todos nós, são nossos irmãos em Cristo, perdoados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, e estão aliançados conosco. É inacreditável aquilo que o poder do sangue do Cordeiro é capaz de fazer por nós, tirando de todas as tribos, raças e nações na face da terra, um povo para Ele, para a glória dEle. É algo que só Deus pode fazer. Mas onde está esta aliança? Como amanhã, ali na rua direita ou na 25 de março, eu vou conseguir detectar quem é que é aliançado e quem não? Afinal, a gente se veste do mesmo jeito, a gente se porta do mesmo jeito. A aliança estará no coração de cada um deles. No momento em que eles abrirem a boca, eles já vão se condenar. Nós vamos saber que faz parte deste povo. Outro dia, uma reunião pública, era uma reunião de caráter político para a região lá de Cidade Tiradentes, um culto solene. E no final da reunião chegou um senhor que eu não conhecia, me cumprimentou e disse: pastor, eu gostaria de compartilhar algo contigo, pastor. Já se delatou, porque quem compartilha é cristão. Ele pega o pão e reparte o pão, compartilha, é povo de Deus. Eu perguntei: qual é a sua igreja? Ele olhou e falou assim: como o senhor sabe? As tuas palavras te condenam, você está aliançado. Irmãos, não pense que Pedro foi covarde ao extremo, quando na noite em que ele traiu Jesus Cristo, sentado à beira do fogo, se aquecendo do inverno daqueles dias, quando uma empregadinha de Potifar chegou para ele e disse: ei, você é um deles, a tua fala te condena. Irmãos, a gente não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como. A gente não pega a luz de Cristo e coloca debaixo do criado mudo.
Não, a gente coloca a luz no velador para iluminar todos que estão numa casa. Irmãos, não tem como realmente se desfazer de quem está aliançado com Deus. A sua fala, o seu jeito de pensar é alterado. Agora, se a tua fala, se o teu jeito de agir é igual do mundo, alguma coisa está errado, não há aliança na tua vida. E tem muito crente que não tem aliança com Deus. Nunca teve um momento de aliança com Deus. Vive na igreja, se comporta como crente dentro da igreja, mas até hoje não tem aliança com Deus, não tem parte com Cristo. Infelizmente, nossas igrejas estão lotadas de pessoas que não têm a convicção da sua conversão genuína na presença de Deus, não estão aliançados. Simplesmente são pessoas que vão ficando, e normalmente gostam de trabalhar, se envolver, fazer um monte de coisa, mas não estão aliançados com Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Parece que o exame permanente da nossa vida combina com pessoas aliançadas. Com pessoas aliançadas. E pessoas aliançadas ao longo da vida vai se parecendo com a pessoa que se aliançou. Você já percebeu isso? Pegue um casal que já viveu muitos anos juntos. Já está ficando cara de um e focinho do outro. Desculpe pelo focinho. É força de expressão. Já vai ficando parecido. Não tem jeito. Você chega em qualquer reunião, está um perto do outro, ninguém sabe se é irmão, esposo ou esposa, e diz assim, sua esposa? Porque vocês já vão ficando parecidos. Porque quem é aliançado se parece com quem firmou aliança. A Bíblia diz, sede pois imitadores como filhos amados, andai em amor e transforme o mundo que vocês vão viver. Oh, querida igreja, nós precisamos nos parecer com aquele que nos aliançou, o Senhor Jesus Cristo. Haverá uma firme diferença entre a nossa vida e todos que vão andar amanhã, na 25 de março, por um só motivo: quem é aliançado com Jesus Cristo se parece com Jesus Cristo, ama como Jesus Cristo amou, age como Jesus Cristo pressupõe que hajamos, e assim por diante. Essa é a vida que nós vivemos em Cristo Jesus, e é uma bênção maravilhosa isso. É uma bênção grandiosa. E onde você for na face da terra, você vai encontrar esse povo. E onde você encontrar esse povo, você vai se regozijar em saber que é povo aliançado. E claro que todo aquele que é aliançado com Cristo tem aliança com seu irmão em Cristo. Há uma aliança firmada entre nós. Nós somos irmãos, lavados no sangue do Cordeiro. Nós nos amamos. Nós cuidamos um do outro, nós mostramos todo o interesse. E dentro de uma igreja como a nossa, tudo começa pelo respeito, pelo carinho, pela afeição que nós temos pelos nossos irmãos em Cristo. Isso é simplesmente maravilhoso. Como é precioso. Às vezes eu consigo entender, há pessoas no nosso meio que não receberam, por isso não consegue dar. Porque ninguém pode dar o que não recebeu, ficou faltando alguma coisa, mas está na igreja de Cristo Jesus, agora aliançado, para aprender com Deus a respeito dessas verdades. E a verdade bíblica é sempre a mesma: sou eu, Senhor, sou eu que tenho que amar, sou eu, Senhor, que devo cuidar, sou eu, Senhor, que devo me relacionar, sou eu que tenho que preservar, sou eu que tenho que cuidar. Esta é a responsabilidade individual de cada um de nós. Por isso, esse povo da aliança bíblica, da aliança através do sangue do Cordeiro, daqueles que comeram da carne e beberam do sangue, naquela figura que já mencionamos hoje, eles são pessoas simplesmente extraordinárias. Não são perfeitos, são pecadores como todos nós somos, não há perfeição em nenhum deles. E se você, quem sabe, está aqui procurando perfeição nos membros desta igreja, você veio ao lugar errado, porque não há perfeição aqui e jamais haverá. Há uma luta
incontinente dentro de nós, buscando realmente sermos pessoas melhores a cada ajuntamento nosso. Como queremos melhorar, não queremos nos esconder atrás da nuca de ninguém, queremos viver este evangelho aliançado com esse Cristo maravilhoso. É por isso que esta ceia efêmera e passageira será substituída no reino de Deus com as bodas do Cordeiro. É por isso que nós vamos andar na presença de Jesus Cristo. Nós receberemos a mente de Cristo e um corpo de glória para termos plena comunhão com Cristo. Ainda hoje pela manhã uma senhorinha falou para mim: ai pastor, eu estava lendo essa semana a respeito do espinho da carne de Paulo. Pastor, quando eu chegar no céu vou perguntar, qual que era o espinho na carne? Um mistério, pastor. E vou perguntar também se Paulo escreveu Hebreus, porque para mim Hebreus tem a cara de Paulo e Paulo tem a cara de Hebreus. E ela olhou para mim aguardando uma grande resposta. Eu disse assim: minha irmã, não vai precisar nada disso, porque no momento em que a irmã for arrebatada, a irmã vai ser arrebatada, claro pastor, já estou me preparando para subir. Eu fico imaginando como se prepara para subir, né irmãos? Vai ficar tudo aqui, mas tudo bem. E eu falei: naquele momento, no abrir e fechar de olhos, seu corpo vai ser semelhante ao corpo de Cristo ressurreto. Sua mente será a mente de Cristo. Você não vai precisar perguntar qual era o espinho na carne. A resposta já vai estar aqui. Tudo por causa de uma aliança que você firmou com Cristo Jesus. Agora, irmãos, eu tenho que admitir, tem uma coisa que me intriga em toda essa história de aliança, e preciso abrir meu coração para vocês. Você se acha uma pessoa mais digna do que Abraão? Você se acha uma pessoa mais digna do que Elias, Jeremias, Oséias, Naum? Mas no tempo e no espaço, continuando na resposta daquela mulher, a palavra de Deus vai ter o nosso arrebatamento, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, certo, igreja? Agora lembre-se que quando a revelação de Deus é mostrada no Apocalipse, haverá um dia para a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Nós vamos na frente de todos aqueles que faziam parte da velha aliança, porque a nova aliança é mais poderosa do que a velha aliança, onde os homens tinham que obedecer 10 mandamentos e crer que Jesus Cristo viria para poder ser salvo. Quando eu vejo esse texto, eu digo assim: Senhor, se o Senhor me der uma coroa, eu vou devolver a coroa. Eu vou devolver, porque eu não sou digno dela. Eu não sou digno de ir à frente dos pais do Antigo Testamento. Mas, no entanto, na revelação divina, Ele coloca a sua igreja na frente, porque estes são os aliançados pelo corpo e pelo sangue do Cordeiro. Não despreze isto na sua vida. Não despreze a comunhão dos santos, em detrimento a convicções pessoais suas. Porque o que nós estamos falando aqui é algo poderoso, é algo sobrenatural. Estando na igreja de Cristo Jesus para celebrar desta ceia, exalte o nome de Jesus Cristo, diga a Ele glórias, hosanas, aleluias. Sabe por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui já antevém as bodas do Cordeiro, e naquele dia estarão os que morreram em Cristo e os que forem arrebatados em vidas naquele instante. E haverá um silêncio e um tempo até que os santos do Antigo Testamento voltem a viver
para que depois nós, os que morreram em Cristo Jesus, os que estiverem vivos quando da sua vinda, que fizeram aliança com Jesus Cristo, junto com os santos do Antigo Testamento, possamos julgar todas as nações do mundo. E todo olho verá, e haverão de crer. Por isso, querida igreja, quando você pegar esse pedaço de pão, isso aqui não é um pedaço de pão, é aliança pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Quando você tomar desse cálice, não é simplesmente um memorial repetitivo na tua vida, não pode ser. Tem que ser algo distintivo, em que você olhe para o seu coração e diga: eu como deste pão, eu bebo deste cálice, para a glória daquele que se aliançou comigo. E eu faço parte desta nova aliança, aliança através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Que privilégio, irmãos. Que oportunidade. É inacreditável. Há muitos anos atrás, quando cruzamos a fronteira com a China, primeira pergunta que aquele aldeão que tinha entregue a sua vida a Jesus Cristo em uma viagem, ele perguntou para nós, sabe o que foi? Na Igreja Livre, vocês celebram da ceia do Senhor todos os dias? Primeira pergunta. Se eu pudesse celebrar da ceia dos irmãos, junto com os irmãos lá do Brasil. Não tivemos dúvida. Limpamos a mesa onde estávamos e dissemos para aquele aldeão: vamos celebrar agora desta ceia. E você está sentado agora conosco e tomando a ceia com o povo da Igreja Livre do Brasil. Nós estamos aqui, juntamos as nossas mãos e depois de longas traduções, explicamos o que significava o corpo, o sangue, e na hora daquele chinês receber aquele pedaço de pão, eu nunca vou me esquecer. Enquanto nós pastores estávamos sentados naquelas cadeiras, aquele homem pegou o pedaço de pão e colocou seu rosto em terra, dizendo para todo o corpo dele que ele não era digno de receber a lembrança e a memória do corpo de Cristo. Ficamos chocados. Não sabíamos o que fazer. A única coisa que fizemos foi nos ajoelhar, aguardar ele se levantar depois da sua oração longa. Se você nunca viu um chinês e um coreano orando, irmãos, você não viu nunca ninguém orando. É algo inacreditável. Quando ele se levantou, comemos do pão. Quando pegamos aquele copo, e tinha lá um suco, não era nem suco de uva, irmãos, era o que tinha na mão. E dissemos que aquele representava o sangue de Cristo Jesus. Aquele homem de novo colocou seu rosto em terra, fez uma oração e súplica durante 5, 7 minutos, para depois se levantar e dizer para nós: e agora? Naquele dia, eu descobri o que significa estar aliançado com Deus e aliançado com os meus irmãos em Cristo. Que eu nunca possa ser um tropeço na tua vida, meu irmão. Que eu nunca possa ser um obstáculo para Deus ser mais Deus na sua vida. Que eu possa ser um facilitador, porque desta igreja eu já estou aliançado com você até que Jesus Cristo volte. Por favor, meu irmão, não se esqueça da sua aliança, mas não se esqueça da aliança maior que você um dia firmou com Cristo Jesus, o autor da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que assim, com esses sentimentos no nosso coração, que Deus possa
nos abençoar nesta noite. Quero